Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, médico e corredor. Estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, para a gente fazer mais um episódio em que a gente vai responder ou não se a corrida é para ser um esporte solitário ou se a gente deve, sempre que possível, incluir amigos, às vezes competidores, às vezes colegas de trabalho, enfim, família, na nossa prática de corrida. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes. Prazer estar novamente aqui com vocês hoje. O tema hoje é bem interessante, né, André? Eu confesso que, por boa parte da minha vida, eu sempre fui um corredor solitário, né? Então, poucas foram as vezes que eu corri acompanhado, com amigos, com um grupo de pessoas. A grande maioria das vezes, eu posso dizer que 98% das vezes eu sempre corri sozinho. Então, há vantagens e desvantagens disso. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que funciona muito bem treinando sozinha, né? Não vejo grande problema nisso, mas a gente sabe que tem pontos positivos e negativos e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Maravilha, Murilo. Eu também compartilho da mesma experiência. Na verdade, separa a minha vida em dois grandes blocos. Quando eu treinava na faculdade, em que eu treinava atletismo, era o oposto. Todos os meus treinos eram acompanhados, né? Mas depois, na correria do dia a dia, conciliando com profissão, eu pessoalmente tenho muita dificuldade de incluir outros corredores na minha prática de corrida, no meu treinamento. Já na minha competição, sempre que possível, e das últimas vezes tem sido sempre assim, eu sempre vou com familiares e isso realmente é algo que me ajuda muito, assim, me motiva, me anima, me traz felicidade. Então, acho que daí já tem uma dicotomia, né, que é o treinamento em si e o dia da prova, o dia da viagem, o dia da competição, que a sensação é completamente diferente. Vamos começar a elencar, então, quais são as vantagens e quais são as desvantagens. Eu vou começar falando de uma vantagem, que é para aquele corredor que, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade de motivação, né? Aquela pessoa que tem aquele perfil de que matricula na academia no começo do ano e depois não vai. Ou começa um novo hobby e depois de um tempo acaba, pela correria do dia a dia, não estou julgando ninguém aqui, eu super entendo, acaba com o tempo perdendo e tem dificuldade de transformar isso, manter a motivação lá em cima. Para esse tipo de pessoa, eu já vou de cara recomendar fortemente que você procure correr em grupo, eventualmente com assessoria, eventualmente com uma corrida. E a dica aqui é que você procure pessoas que você gosta de estar junto, né? Porque são vários pontos aqui, né, Murilo? Primeiro é o compromisso, né? Então você, eu tenho que ir porque aquela pessoa também vai, eu não posso deixar ela na mão, né? Outra coisa é a motivação mútua, porque tem dias que você tá com a energia lá em cima, tem dias que você tá com a energia lá embaixo. E o mesmo acontece com aquela pessoa que você vai correr. Então, para esse tipo de pessoa, acho que seria uma grande vantagem da corrida em grupo a motivação extra. Com certeza, André. Eu atualmente, né, a minha assessoria ela é 100% online, mas muitas vezes eu já trabalhei no passado, né, como a gente falou no nosso primeiro episódio, com uma grande assessoria que prestava treinos presenciais, e eu percebia muito isso, né, nos alunos. Era bem o que precisava da companhia, precisava ali do dia a dia, do horário certo do treino, saber que ali haviam outras pessoas, havia um treinador ali esperando para que a pessoa conseguisse manter a sua rotina de treinos, né? Então a gente sabe que é uma minoria de pessoas que consegue ali manter a disciplina sozinha, 100% sozinha, né? Eu falo isso porque mesmo as pessoas que treinam comigo atualmente de forma remota, né? Comigo conversando pelo WhatsApp, mandando treino semanalmente, etc. São pessoas que precisam ali de uma cobrança, além da questão, sem falar aqui da questão de ter um treino estruturado, que a gente já falou das vantagens disso inúmeras vezes aqui no nosso podcast, mas também precisa ali da cobrança de um treinador, precisam se sentir, entre aspas, vigiadas, cobradas, etc. E treinar presencialmente, treinar com grupo, é o máximo disso, né? Então é a pessoa que realmente precisa ali ter uma motivação a mais, né? Saber que há pessoas lá esperando, que há um treinador ali que está ali naquele horário exato no parque, aguardando o início do treino. Então, isso é bem interessante, bem importante, né? E tem a questão da socialização, né, André? Então, não é só da motivação, mas uma outra vantagem, a gente pode falar aqui da socialização, né? No mundo que cada vez mais as pessoas são sozinhas,
trabalham na frente dos seus computadores, cada vez mais socializando menos, né? Hoje mesmo de manhã, ouvindo notícias, eu vi um dado muito interessante, né? Que não sei como as pessoas calcularam isso, mas a velocidade com a qual as pessoas andam nas calçadas tem ficado cada vez mais rápida ao longo dos anos, porque cada vez menos as pessoas andam despreocupadas, tranquilas, com finalidade, às vezes, de conversar com o vizinho, conversar ali com o padeiro, sei lá. As pessoas estão cada vez mais com pressa no dia a dia e acabam tendo menos oportunidade de conversar, de socializar, de fazer amizades, né? Até relacionamentos amorosos. Já vi inúmeros casos de pessoas que encontraram seus parceiros, suas parceiras no grupo de corrida. Então, é mais uma vantagem, né, da socialização também. Acho que é um ponto bem importante, bem interessante para as pessoas que necessitam mais dela no seu dia a dia. Interessante, Murilo. Pô, eu achei muito louco esse dado que você soltou aí da velocidade dos passos e eu com certeza estou contribuindo para que as pessoas, esse dado aumente. Porque, cara, eu vou te falar que infelizmente não tenho orgulho disso, não acho bonito, mas eu acho que as pessoas andam devagar na média, porque eu sempre estou andando mais rápido do que as pessoas e às vezes até me incomodando com que as pessoas são um pouco lentas, né? Então, assim, de novo, não acho bonito, ao contrário. Eu gostaria de ter essa tranquilidade, de andar mais devagar, mas infelizmente eu acabo sendo uma pessoa um pouco apressado. Bom, é tão enraizado isso na gente, né, André? Não, desculpa, é tão enraizado isso na gente que muitas vezes eu me deparo, às vezes de final de semana, passeando em um lugar, eu falo para minha esposa, Natália, por que a gente tá andando tão rápido assim, né? A gente pode andar mais devagar, a gente tá com pressa, a gente não tá indo na casa de um aluno de personal, a gente não tá com pressa de nada, então vamos andar mais, vamos acalmar um pouquinho aqui. É engraçado isso. Perfeito. E aí, Murilo, então assim, num primeiro momento, gente, isso é muito interessante, assim, pode parecer que correr acompanhado só traz coisas boas, né? Só para finalizar esse primeiro grupo de vantagens, que acho que já conversa muito, então não vou deixar, já vou soltar agora, a questão da regularidade, né? Que é aquela pessoa que conversa muito com essa questão da motivação, né? A pessoa que tem dificuldade de ter regularidade. Fala assim, pô, eu treino presencial, segunda, quarta e sexta, a pessoa tem ali fixo, né? Isso conversa muito com a realidade até da sua profissão como educador físico do personal trainer, né? A pessoa você ter um compromisso, um horário, isso ajuda bastante para algumas pessoas, né? Mas assim, falando agora um pouco do outro lado, falando da desvantagem, eu vou usar aqui o exemplo de quando eu treinava atletismo. E assim, a gente era extremamente amigo, era uma união assim, quase de família, assim, todo mundo que fazia parte do atletismo lá da Santa Casa. O treino era assim, o treino inteiro, brincadeira, risada, amizade, zoação. Você saía mas assim, era difícil um treino que você não tinha pelo menos uma crise de riso do meio do treino. Então, nesse sentido, era maravilhoso. Porém, treino, quando chegava na hora dos tiros, eu que treinava com o pessoal do fundo, né, dos 1.500 metros, cara, era competição. Competição. Então, assim, eu não treinava 4 vezes por semana. Eu competia 4 vezes por semana. Então, assim, o ritmo, né, que você acaba imprimindo, se você tem essa tendência competitiva, você pode começar a fazer um ritmo que não está de acordo com o que foi prescrito, não está de acordo com o que o treinador quer fazer para você. E isso aí a gente já sabe onde vai levar, né? Naquela época eu tinha 19, 20 anos, então assim, todo treino para mim eu terminava assim, passando mal e não tinha lesão, não tive nenhuma lesão relevante ao longo dos 6 anos da faculdade. E eu fazia toda a competição paulada. Eu não sei até hoje se eu sou um pouco bichado por causa dessa época, eu tenho essa dúvida. Né? E eu acho que muito disso era por conta desse espírito competitivo durante o treino. Né? Então, esse é um grande risco, né? Exato, André, eu concordo com você. É difícil a pessoa ter esse discernimento, né, de como aproveitar da melhor forma possível o grupo, respeitar também os seus próprios ritmos e conseguir se separar do grupo quando necessário. É bem difícil isso. Eu lembro quando eu trabalhava em assessoria presencial, que era muito comum que a gente pedisse ali para os nossos atletas, vamos fazer o aquecimento agora, 15 minutos de aquecimento. Aí, sei lá, saem 20, 30 pessoas para correr juntos. Quando as pessoas voltam, sempre tem ali uma meia dúzia, até mais de pessoas que tá já ofegante,
né? Já está correndo num ritmo com certeza moderado e intenso, porque está tentando acompanhar pessoas que correm mais forte, naturalmente o aquecimento é num pace mais forte. Então, isso é complicado. Então, como a gente já falou 1 milhão de vezes aqui, aquela regrinha dos 80-20, é muito fácil errar a mão e você correr facilmente 50% do seu volume semanal de corrida em zonas moderadas, né? Ali na zona cinzenta entre os limiares ventilatórios. Para quem não sabe o que a gente está falando, ouça lá o episódio sobre zona de treinamento e também Episódio sobre a 12. regra dos 80-20. Episódio 12. Boa. O episódio 12 80-20, é isso? Não, 12 é o zona de treinamento, se eu não me engano. Zonas. Boa. 80-20 foi antes, né? E então é isso, é muito fácil a pessoa errar, né? Errar a mão. E assim, não é que ela não vai conseguir correr, ela vai conseguir correr, só que ela vai expor o corpo dela a um estresse mecânico muito maior do que deveria, sem colher grandes benefícios fisiológicos, né? De adaptação cardiorrespiratória. Então, o ideal seria ela correr mais leve. Então, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, como a gente falou, né? O grupo pode ser interessante. Às vezes, num treino intervalado, onde você está tentando superar um pouco seus limites, onde você está tentando correr pela primeira vez, de repente, 5, 10 segundos por quilômetro mais forte do que você vinha correndo, sei lá, um tiro de 400 metros, você ter alguém que corre um pouco mais forte, te puxando, te incentivando, pode ser muito interessante. Com certeza, Murilo. E aí é o outro lado, que é a competição saudável, né? Então, quando, por outro lado, o que aconteceu, isso é uma coisa, assim, se tivesse falado assim, o que mais você achou legal da sua trajetória como atleta amador na faculdade? Eu não vou falar das medalhas que eu ganhei, dos meus recordes pessoais. O que eu mais me orgulho é que eu melhorei o meu tempo na minha prova principal, que era 1.500 metros, ao longo dos 6 anos. Então, no segundo ano eu fui melhor, no terceiro melhor, no quarto melhor, e o meu RP é no sexto ano. E eu devo muito a isso, ao fato de que eu competia e treinava com pessoas que eram melhores do que eu. Então, tanto nas competições, inclusive, você fica competindo sempre, né? E competia pelo menos a cada 2 meses tinha uma prova. Você tá competindo com um cara que obviamente você quer ganhar dele, mas ele tá te puxando. Você fala, pô, esse cara tá correndo pra tanto, não é possível que eu não consiga. Isso é a competição saudável, né? Então, assim, a pessoa te instigar, né? Tanto mentalmente quanto fisicamente, né? A dar aquele a mais. Então, para quem tá aí no momento, não é uma pessoa que tem muita lesão, não é uma pessoa que tá numa fase de recuperação e principalmente é uma pessoa que tá buscando seu RP, às vezes você fala, pega aquele cara que corre um pouquinho melhor que você. Sabe assim, não um cara que tá em outra faixa de, vamos supor, você quer correr uma maratona para 3:30 e tem um cara que já correu 3:25. Você correu para 3:30, ele correu para 3:25. O próximo ciclo, se você puder casar, a chance de você caminhar para os 3:25 é muito grande, porque ele vai te puxar, entendeu? Você vai conseguir ter aquela... Primeiro que você vai ficar instigado, segundo que você vai conseguir dar aquele a mais ali em treinos-chave, né? Não tô dizendo para competir no dia de rodagem, hein, gente, pelo amor de Deus. Mas pode fazer uma grande diferença. Com certeza, André. André, eu vou só puxar um ponto que a gente falou anteriormente, que eu lembrei aqui de uma desvantagem também, talvez, do treino em grupo, principalmente quando você tem o compromisso com um horário específico, né? E eu vejo isso com os meus atuais clientes. Muitas pessoas têm uma certa dificuldade, né, em treinar nos horários que normalmente as assessorias prestam serviço nos parques, nas praças da cidade, etc., né? Normalmente os treinos são realizados ou nos horários de ponta, né? Ou muito cedo, 6h15, 7 da manhã no máximo, e depois no período da noite, 6h30, 7h30 da noite aproximadamente. E eu vejo muitas vezes pessoas que às vezes, mães, por exemplo, que cuidam de filhos pequenos, que às vezes não tem esses horários disponíveis, então tem às vezes ali o período no meio da tarde para treinar, tem horário de almoço para treinar. Eu vejo muitos médicos, inclusive, né, que fazem, você muito bem sabe disso, às vezes tem uma rotina de plantões ali ainda meio não tão bem estruturada, às vezes uma dificuldade de se encaixar nos horários comuns, então às vezes sobra um horário do dia não tão usual, digamos assim, para os seus treinos. Então esse também é um ponto negativo de você treinar em grupo, ter essa necessidade de um horário muito certinho, né, 2, 3 vezes na semana. Então às vezes a pessoa precisa de uma maleabilidade um pouquinho maior para os seus horários, senão ela também se sente frustrada, né? Ela começa a pagar uma assessoria presencial,
tem que comparecer no parque toda terça e quinta, 7 horas da manhã, e metade dos treinos ela não consegue ir, né? Ela começa a se sentir um pouco frustrada em relação a isso. E vou puxar o gancho aqui, André, para uma outra vantagem do treino em grupo, tá? A gente está falando aqui, acho que é legal evidenciar isso, seja treino em grupo presencial, seja você, sei lá, ter um grupo do WhatsApp com seus amigos da corrida, do bairro, do condomínio, sei lá. Acho que essa vantagem também se adequa muito bem para todos esses casos. Que é a troca de experiências, né, André? Acho que isso é muito, muito legal também. Uma pessoa foi lá, fez uma prova, sei lá, a pessoa foi e correu a meia maratona de Buenos Aires. Poxa, ela volta contando como foi, contando experiência, mostrando foto, falando sobre a cidade, falando bem da prova, e isso motiva outras pessoas a fazerem essa prova também, né, por exemplo. Então essa troca de experiências é muito, muito legal, né? Ah, não, olha, você comprou essa garrafinha, eu comprei essa mochila de hidratação, olha que legal. Então essa troca de experiências é super valiosa, né? Então você ter um grupo de corrida, você ter amigos que também correm, seja em qualquer ambiente, de repente no seu trabalho você tem outros amigos que também são corredores, essa troca é super, super enriquecedora para todos. Não, e além disso, né, experiências de prova, assim, coisas mais assim, como que é correr uma meia maratona, então isso eu vejo muito na minha família, né? Hoje não é mérito meu, é um mérito compartilhado, mas minha esposa corre, minha irmã começou assessoria recentemente, minha mãe já corria quando era tudo mato, numa época lá da época da Corpore, e ela tá agora tá voltando a correr de uma forma mais estruturada. Minha sogra, meu cunhado, minha cunhada, agora minha concunhada que não corria. Enfim, a família inteira aos poucos está se tornando corredora. Meu filho está com 1 ano e 3 meses ainda não está correndo. E o legal é isso. Por exemplo, o meu cunhado que nunca tinha corrido uma maratona. Primeiro a gente correu uma meia junto, foi a primeira meia dele. Pô, pra mim isso sinceramente, assim, é muito mais legal. Eu vibro muito mais de ver eles evoluindo, de ver eles crescendo e gostando cada vez mais, até do que com eu correr a meia maratona, entendeu? Correr a meia maratona com ele foi mais legal do que pra mim correr a meia maratona. Não sei se faz sentido o que eu tô dizendo. Depois, sim. por ter visto eu correr uma maratona, ele correu a primeira maratona na vida dele, né? Agora eu tô tentando convencer ele a correr a segunda. Ele já tá meio determinado, só precisa marcar uma prova. Então, assim, isso, cara, é incrível, né? E aí eu tô falando do ambiente familiar, mas isso pode se estender a um ambiente de amigos, um ambiente de trabalho, por que não, né? Hoje em dia, a maioria dos trabalhos são extremamente sedentários, né? A maioria das pessoas trabalha sentado numa mesa mexendo no computador, né? Então, assim, por que não fazer isso com o seu ambiente de trabalho? Isso é muito interessante. Nisso eu faço aqui uma lamentação da diminuição da popularidade das provas de revezamento, que é algo que eu acho que é super legal nesse sentido. Então, esse é conhecimento, é experiência, é dica de viagem, é dica de prova, né? Então, assim, e para quem não tem essa possibilidade, pelo menos escuta o podcast que a gente vai cumprir essa função. Vamos fazer avaliando as provas, vamos tentar dar dica de prova, vamos tentar aí acompanhar o ouvinte nessa jornada. Com certeza. André, tem um outro ponto também que eu acho que é interessante a gente falar. Não existe nenhum dado, pelo menos eu nunca li nada sobre um dado especificamente falando sobre incidência de lesões, né, em pessoas que correm sozinhas, pessoas que correm em grupo, etc. Mas já tendo em vista que nós falamos sobre o não respeito, né, talvez as intensidades de treinamento quando se corre em grupo, muitas pessoas que correm fora ali da sua zona de treinamento, quando é para correr leve, está correndo moderado. A gente pode extrapolar talvez essa informação e dizer que há uma maior chance talvez da pessoa que treina em grupo se machucar, talvez, né? Porque ela exagera mais do que a pessoa que treina sozinha, talvez, né? Não sei. Difícil. E talvez também quando essa pessoa começa a sentir algum desconforto, alguma dor, talvez também ela negligencie um pouco, né? Quando ela tá sozinha, ela não precisa prestar contas para ninguém, ela não tem um grupo ali cobrando ela, né? Às vezes a pessoa começa a sentir uma dor e as pessoas, não, vamos lá, começa a correr que vai melhorar, vai passar, ou a pessoa se sente cobrada, ou sente vergonha de falar, de se expor por algum motivo. Então, eu não sei, tô levantando aqui a possibilidade que talvez fosse interessante. Essa pergunta, né?
Eu acho que não existe uma resposta, né? Mas é interessante a pessoa que treina em grupo se atentar para esses fatos, né? Começou a sentir uma dor, não tenha vergonha de eventualmente não É isso. treinar, de migrar para um cross-training, como a gente já falou aqui também no quilômetro 41, de conversar com o treinador, de adaptar ao ritmo de treino, né? E mais uma vez, respeite as suas intensidades de treinamento. Escolha ali no grupo as pessoas que tenham ritmos semelhantes aos seus, né? Com certeza, Murilo. Você sabe que enquanto você falou, né, que realmente é muito controverso, né, a gente dizer, pô, correr em grupo é fator de risco para lesão. Eu acho que não dá para falar essa Uhum, frase. Eu acho que tem riscos e eu acho que uhum, assim, o que que vai ditar se esses riscos vão se traduzir de fato numa ameaça para sua corrida? Acho que o primeiro fator uhum, é a sua sabedoria. Acho que esse é o principal exato. fator. Então, assim, vamos imaginar aqui dois corredores. Um cara que entra num grupo de corrida e ele entra querendo impressionar todo mundo, dizer que ele é bom, ou uma pessoa com perfil um pouco mais competitivo, ou até mesmo um pouco orgulhoso, tá lá num treino, fazendo um intervalado, de repente sente um negocinho, mas fala, não vou deixar a peteca cair. Vai lá e pá, 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 esconde de todo mundo. E isso, esse cara com certeza vai ter uma chance maior de se lesionar. Isso é indiscutível. Né? Isso não tem Uhum, nada a ver com o nível de performance dele. Tem a ver com a sabedoria. Um outro corredor que chega lá, tá super animado, entrou num grupo porque quer melhorar, tá em busca do RP dele, tá lá, é competitivo, mas ele tá no treino e fala assim: não, gente, ó, negócio é o seguinte, sentiu o negócio aqui, podem continuar, eu vou ver tal, qualquer coisa eu volto, ou depois a gente se vê na quinta-feira, tá tudo certo. Esse cara talvez não uhum, tenha o mesmo risco. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro fator. E o segundo fator, que aí é um fator mais extrínseco, é você escolher com quem você vai correr, né? uhum, Então, assim, de novo, não adianta um cara que tem uma maratona de 4 horas resolver fazer um ciclo junto com um cara que tá mirando um sub 3. Você concorda? não, É uma diferença concordo, abissal. totalmente diferente. Ou um Uhum, grupo de corrida, pessoas que são muito da performance, que vão virar e falar assim, ih, tá fraco, ih, não acompanha, não uhum, aguenta pé de leite. Se você entrar num grupo desse, né, e aí não tem nada a ver com assessoria, é aquele grupinho que você vai encontrar ali que você vai correr junto. Você vai provavelmente se uhum. ferrar. Então, assim, tem que ter sabedoria e tem que saber com quem que você tá correndo. Acho que isso acho que é o principal, né, Murilo? Com certeza. É isso, procurar pessoas com objetivos semelhantes, né? De repente a pessoa que está ali procurando um grupo de corrida porque quer perder peso, quer melhorar seus parâmetros de saúde. Talvez essa pessoa não se encaixe, pelo menos não num primeiro momento, num grupo que visa muita performance, né? Como você falou, que até faz chacota com pessoas que não correm tão Uhum. rápido e etc. Talvez no futuro não, talvez no futuro essa pessoa se enquadre nesse grupo, mas talvez em um primeiro momento seja até algo que a desencoraje, né? E é interessante o que você falou, né, de ser sábio, da sabedoria, coisa que a gente já falou em outros episódios também. Isso tem a ver com o amadurecimento do atleta, né, com o Uhum. autoconhecimento dele. É um atleta mais avançado de corrida, né, que tem esse senso bem desenvolvido. Ele tem essas pequenas percepções, essas noções. Ele conhece o corpo dele, ele sabe quando descansar, ele sabe quando forçar a barra, ele Exatamente. sabe respeitar o seu corpo. Então isso é bem interessante, Ele né? sabe o motivo, E e o tipo de treinamento. Agora eu vou dar um exemplo de assim, como que um treinamento de corrida pode prevenir lesão. Por exemplo, você escolheu correr com um corredor sábio. Você sim. vai Uhum, aprender com a sabedoria dele. Então você vai fazer uma corrida leve com ele e fala assim, cara, calma, isso aqui é corrida leve. uhum, E aí ele vai te fazer ali um uhum, ritmo constante, em Z1, Z2, aí você vai falar assim, uhum. caramba, isso é correr leve. Então, tá vendo como não dá pra. Conversando. Exatamente, conversando, né? Isso é um outro exemplo, né? A possibilidade de você de fato executar o teste da fala, né? Que a gente já falou aqui milhões de vezes, que é basicamente uma maneira de você Uhum, saber que você está numa função de treinamento mais baixa. Então, assim, talvez o uhum, treinar em grupo, a depender de com quem você corre, possa ser um fator protetor, né? uhum, Acho que, então, assim, realmente acho que com não certeza. dá pra cravar, né? A única coisa que eu diria, aí é uma suposição, que na média, quando as pessoas treinam juntas, elas tendem a correr mais rápido do que mais devagar, assim, na média, assim, né? Pensando aqui na Uhum, probabilidade, né? Você vai provavelmente acabar correndo um pouquinho mais rápido.
E isso, assim, tem vários fatores. Eu vejo muito isso na USP lá. Você vê aqueles packs, assim, de 10 pessoas correndo. Basta um Aham. começar Tá um a pouco. apertar um pouco, a tendência dos outros, Uhum, ou intencionalmente, ou às vezes até sem perceber, é ajustar. Aí daqui a pouco um outro uhum, começa a se empolgar, começa a acelerar um pouco mais. Aí todo mundo vai. Então, assim, tem que ser um grupo muito coeso, muito claro assim, do que a gente quer fazer nesse treinamento para que esse fenômeno não aconteça. É natural. É natural. uhum. E talvez, né, André, talvez uma pessoa que estivesse aí no meio desse grupo que você usou como exemplo, talvez uma pessoa que ali de repente não dormiu bem ou teve um dia estressante no trabalho, e talvez naquele dia pegasse um pouco mais leve no ritmo, porque o corpo está pedindo, talvez essa pessoa não respeitasse o seu corpo nesse dia e forçasse um pouquinho demais a barra, o que não iria fazer bem para ela, né? E, André, eu vou falar uma outra vantagem aí de correr em grupo, né? Seja com assessoria de corrida presencial, seja a pessoa que treina também com acompanhamento remoto, mas de repente pode pegar ali um amigo, uma amiga para correr, um familiar, etc. A questão da segurança, né, André? A gente já entrevistou pessoas aqui no episódio, no podcast, que mencionaram a questão da segurança, né? Principalmente mulheres que muitas vezes Lamentavelmente. têm que sair para lamentavelmente, pessoas que têm que, de repente, sair para correr na rua muito cedo, às vezes não têm acesso a uma esteira, então essas pessoas ficam com medo de correr sozinhas, né? Então, você ter ali um parceiro, uma parceira de treino, de repente, do seu prédio, do seu condomínio, do trabalho, ou como a gente já falou no parque, numa assessoria em grupo, Uhum. podem se beneficiar disso também, se sentem mais seguras, né? Então, é uma grande vantagem também. Com certeza, Murilo. E às vezes até logística, né? Às vezes você Sim. consegue ir junto, voltar junto, pegar uma carona, dar uma carona. Às vezes pode ajudar também nesse sentido. Mas isso é uma coisa meio lamentável, mas que infelizmente faz Uhum. parte da nossa realidade, né? Sempre em grupo as pessoas acabam se sentindo um pouco mais seguras mesmo. Uhum, perfeito. E, André, deixa eu fazer uma pergunta para você, né? A gente até colocou aqui como um tópico também. O que você acha do desempenho das redes sociais, nessa questão do grupo, individual? Você acha que, de alguma forma, a rede social pode gerar esse senso de grupo, de pertencimento a um nicho de corredores ou não? Como que você acha que isso pode influenciar positiva ou negativamente as pessoas? Cara, eu vou responder da seguinte forma. Se eu tivesse como pegar da mesma maneira que eu acho que na média as pessoas tendem a correr mais rápido quando correm em grupo, eu acho que Uhum, na média a rede social tem um papel, eu sou um pouquinho pessimista, assim, eu acho que ela tem um papel um pouquinho negativo, né? Por outro uhum, lado, por outro lado, seria uma grande incoerência e de certa forma até um paradoxo ou uma hipocrisia eu dizer que é completamente ruim, porque senão eu não poderia pedir para todo mundo entrar no nosso Instagram, né? E uhum, ouvir o nosso podcast e se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Então, assim, uhum, eu acho que, mais uma vez, usada com sabedoria, a rede social pode ser uma excelente maneira de você se inspirar em pessoas, e essa é a diferença. Se inspire, não se compare. Então, assim, se inspirar numa uhum, pessoa que corre às vezes melhor que você, ou que tem uma técnica apurada, ou que tem um conhecimento apurado, ou que apenas tem uma formação dentro da área, como é o caso do Murilo. Eu, como médico, sou um curioso, eu não me considero um especialista em corrida. Aliás, isso é importante de eu dizer aqui, acho que não sei se eu já uhum, falei em algum episódio. Eu sou nefrologista, minha especialidade é problemas renais, né? E intensivista. Então, se tiver um paciente na UTI, eu vou lá cuidar dele. Mas assim, eu não sou um especialista em corrida. Eu sou um estudioso, né? Então, assim, se você uhum, quiser seguir o quilômetro 41, onde a gente tem que trazer conhecimento, onde a gente sempre fala que o pace não é mais importante, onde a gente sempre está falando do quanto evoluir na corrida demora, quando a gente sempre fala que a gente quer criar um senso de comunidade, então, pô, a rede social pode ser um excelente lugar para você colher, buscar informação, né? Mas assim, na uhum, média, o que eu vejo, infelizmente, é as pessoas comparando o pace, que eu falei no último episódio. aham, Ninguém está nem aí pro seu pace. Né? Eu tenho certeza disso. uhum, Ninguém está nem aí pro seu pace. Então, assim, você tem que se preocupar com o seu pace e não muito, só um pouquinho. Tá? Então, assim, é uhum, isso. Eu acho que, assim, no geral, eu sou um pouco pessimista, mas eu acho que tem ilhas
de pessoas e produtores de conteúdo, não gosto muito desse termo, mas produtores de conteúdo que estão tentando fazer um trabalho legal. Então, cabe, mais uma vez, ao corredor, não dá pra gente tirar do corredor, do indivíduo, a capacidade de buscar aquilo que é melhor para ele, entendeu? Então, eu acho isso, sim. Uhum. Eu acho que vai acabar dependendo das escolhas que você faz também dentro da rede social. Acabei me alongando um pouco, mas é Uhum. porque é um tema muito complexo. Não, concordo plenamente com você, André. Mais uma vez, né? Tem que ter discernimento ao escolher as pessoas que você vai acompanhar, vai seguir nas redes sociais, para que você não seja enganado, não se frustre, não se compare com pessoas que muitas vezes mostram ali nas telas dos celulares uma realidade que não é a realidade, né? Exatamente. Fazem parecer a realidade uma mentira, né? Eu já ouvi mais de uma vez profissionais da área da saúde que atendem influencers do mundo fitness, né, seja de corrida ou de outras modalidades, que muitas vezes falam, olha, essa pessoa está lesionada, né, tá sofrendo nos treinos, mas ela não expõe isso nas suas redes Uhum. sociais, e lá parece que é tudo mil maravilhas, que todo treino é Exatamente. pancada, todo treino é Exatamente. forte, e é um grande problema, que aí a pessoa que está lá, de repente, passando por uma lesão, e vê uma pessoa que toda hora está bem, não tem problema, todo Exatamente. treino sai redondinho, isso é estranho, né? Você já pode começar a desconfiar. Então é É, isso, tem que ter bastante discernimento, pode ser uma ferramenta válida sim, mas tem que tomar cuidado. para não ficar vago, gente, vou citar aqui dois exemplos, né, assim, de pessoas que não, confesso que Uhum, eu não acompanho profundamente, mas todas as vezes que eu me deparei com algum conteúdo dessas pessoas, eu achei interessante, que é a Raquel Castanharo, uma pessoa que tem formação, uhum, se não me engano, ela é fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta sim. que estuda corrida, sempre cita artigos. Pô, quer se informar? Fala. E sempre assim com essa visão um pouco mais, até um pouco crítica em relação à rede social, né? As poucas coisas que eu vi dela, eu vejo que é um Uhum, exemplo, né? O Sérgio Rocha do Café com Corrida é um cara que até tem um espírito crítico uhum, que eu adoro, né? Com as organizações de prova, ele cobre muita prova, mas ele também é sempre crítico, é um cara que eu acho que ele presta um serviço de fomentar assim a melhora, esse ambiente da corrida, esse nicho, né, que é cada vez maior, ele vai evoluindo e aí ele vai acontecendo coisas boas, coisas ruins e tudo mais. Essas duas pessoas acho que uhum, fomentam o lado bom, entendeu? E aí é uma dica que aí eu até uhum, como médico, eu sei que talvez a gente esteja fugindo um pouquinho da pauta, mas eu não posso deixar de perder a oportunidade. Gente, quando você vê alguém falando sobre alguma coisa, faça o seguinte: quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Cadê uhum, a formação dela? Eu e o Murilo, a gente coloca na descrição. Eu coloco o meu CRM e ele coloca o CREF dele lá. Por que a gente faz isso? uhum, Para que a pessoa que fala assim, não, calma, quem é Murilo? Quem é André? Ah, não, é um médico e um treinador de corrida. Ah, entendi. Ah, o Murilo é mais do que educador físico, ele é treinador de corrida. Ele tem uma empresa de assessoria. Ele treina pessoas. Isso é o dia a dia dele. É a mesma coisa. E quando você uhum, for escolher um médico, é a mesma coisa. Eu até fiz uma postagem recente no meu Instagram de médico sobre isso. As pessoas acham uma pessoa e falam assim: olha, tudo que você viu sobre assunto na vida, sobre esse assunto na vida, tá errado. Isso aqui é uma saída mais fácil, revolucionária, e aí geralmente tem a letrinha pequena, que só eu posso te dar pelo preço tal. Então, lá, quem é esse uhum, cara? Por que só ele sabe isso? Por que o tratamento dele é revolucionário? Porque provavelmente, não é certeza, tem que vai caso a caso, uhum, provavelmente o cara tá cometendo charlatanismo, entendeu? Então calma, entendeu? Então a rede social uhum, tem esse lado, assim, por isso que eu vejo essa dicotomia. Mas não vamos fugir da pauta. Vamos voltar aqui para as vantagens e desvantagens de correr sozinho ou em grupo. uhum, perfeito. Eu tenho mais uma vantagem, André. Vai lá. Uma vantagem que eu vou citar, uma vantagem especificamente em dia de prova, né? Da mesma forma que a gente tem que olhar com olhos atentos ali o correr em grupo dia a dia, né? Tomar cuidado com o ritmo, com você forçar demais a barra, não respeitar o seu corpo, eventualmente até vir a se machucar. Em dia de prova, correr com alguém, né? Que também busca ali um tempo final semelhante ao seu, alguém que já Uhum. tem um tempo mais forte e vai te puxar, é algo muito interessante. Muito. Claro, não adianta você ter ali 50 minutos nos 10 quilômetros, você quer fazer 40, né? De um dia para o outro. Não é bem Uhum. assim, né? Mas de repente você quer ali
reduzir um pouquinho o seu pace, é um desafio ainda ousado para você, ter alguém do seu lado pode ajudar bastante, principalmente porque você acaba, se essa pessoa vai te puxar, você tira ali aquele esforço mental, né, de você ficar, nossa, que pace eu tô, que ritmo eu tô, se essa pessoa te puxa, ou seja, ela dita o ritmo, isso facilita bastante, diminui já a sua percepção de esforço, só pelo fato de você não precisar se preocupar com o ritmo que você está correndo, isso ajuda bastante, né? Então aí está uma vantagem interessante, né? Pode ser, como a gente falou, amigo, amiga, um familiar, então é uma vantagem interessante, correr em grupo, correr com pessoas no dia da prova. Murilo, não sei se o quanto que os nossos ouvintes já tiveram a oportunidade de ver aquelas corridas no Quênia ou ver os vídeos Uhum. do Kipchoge treinando. Na verdade, todos os Uhum. quenianos, né? Não é só o Kipchoge. É que o Kipchoge acabou ficando muito famoso, mas eles quase nunca estão sozinhos. Eles acordam cedo, vão correr e assim, eles não vão correr em 5, 10 pessoas, vão correr em 20, 30 pessoas, Uhum. né? E isso tem tudo a ver, né? A capacidade de você se manter constante, motivado em grupo, ela é completamente diferente, né? Sem contar um outro lado que talvez seja a maioria das pessoas não pensam, né? Quando você corre empacotado por outras pessoas, as pessoas quebram o vento para você, né? Você corre meio que no vácuo. Uhum. Isso para uma corrida de 5 km pode não fazer diferença, mas para uma corrida de 42 pode fazer a diferença, né? Quem já viu aquele vídeo do Kipchoge quando ele correu 1h59 e alguma coisa, Uhum. os Pacers fechavam ele dos dois lados, na frente e do lado. E inclusive os Pacers iam trocando e ele ia correndo. Então assim, ia Sim. dando o ritmo perfeito para ele, porque quanto mais constante melhor, e fazendo quebra-vento, além do esforço, além da parte motivacional. Então, os melhores corredores do mundo treinam todos juntos, né? Eu até tava tem uma série que eu tô desesperado para assistir, que é do Jakob Ingebrigtsen, que chama Born Uhum. to Run, né? E ele Uhum. ele é talvez o grande corredor aí de meia distância da atualidade, embora ele não tenha ganhado os 1.500 metros na Olimpíada. Mas assim, quem é esse cara? Esse cara ele é irmão de dois atletas olímpicos, sendo que o irmão dele já foi campeão europeu mais de uma vez. Né? E o irmão dele é mais velho, inclusive o pai dele era treinador dos três, são três irmãos. Né? E Uhum. o mais velho, eles meio que largaram o pai e o mais velho treina os dois mais novos. Cara, eu vi uns trechos assim, não consigo ver porque infelizmente essa série tá na Amazon, apenas na Amazon do Reino Unido. Lamentável. Eu queria muito ver essa Ah, série. putz. Eu quero muito ver essa série. Se alguém souber aí como assistir, comenta aí que eu já procurei no YouTube, Caramba. mas eu não acho assim. E eu quero Não muito tem ver. também no YouTube? Eu tava até Cara, pesquisando aqui. tem, só que assim, pirataria em russo. Então, Tá. assim, eu falei, puta, cara, aí também não. Eu vou esperar alguma boa alma colocar em alguma plataforma, porque eu Aham. quero muito assistir. Mas o que eu quero falar é o seguinte: pô, esse cara, ele é o irmão mais novo. E ele é o melhor dos três. Ele começou a treinar lá atrás, quando os irmãos dele tinham 15 anos, que estavam, tipo, já estavam treinando pesado, ele tinha 8, ele já corria com os irmãos. E os treinos dele são sempre Uhum. os três, um incentivando o outro. Então, assim, é isso, assim. É muita prepotência você achar que sendo um corredor solitário, isso eu tô falando. Eu sou um corredor solitário, né? Até tô com projetos para deixar de ser em Uhum. breve, né? Uhum. Mas, cara, a performance é uma chance muito grande de você conseguir atingir seus RPs treinando em grupo, né? Então, assim, para finalizar as qualidades, eu acho que tem aí uma coisa muito boa de correr em grupo. Então, é Uhum. isso. Com certeza. Um outro Vamos ponto ver Um ponto que acho que a gente não outro falou, ponto. Murilo, não sei se você tem algum ponto adicional sobre Uhum. isso, é uma coisa, a frase que já ficou, para mim já ficou carimbado aí pelo Murilo, que é a individualidade biológica, né? Então, assim, Ah, boa. não sei como que são as assessorias e tal. Sinceramente, aqui eu confesso a minha ignorância. Não sei se existe alguma assessoria que você chega lá e o treinador vai lá e dá o mesmo treino para todo mundo. Eu não sei. Talvez Uhum. exista, né? Porque tem tantos modelos. Isso é um pouco Existe, complicado. existe, infelizmente. Né? Isso é um pouco Uhum. complicado, porque, cara, as pessoas são muito diferentes. Diferença de idade, diferença de sexo, diferença de lesão,
Diferença de trabalho, diferente de quantas horas você dormiu, diferença de como você se alimentou, diferença de peso, diferença de Uhum. estatura. Meu Deus, né? Diferença de resistência mental. Tem cara que você vai dar um treino paulado, o cara fala assim, nossa, que animal esse treino, eu quero mais disso. Tem cara que você vai dar um treino Uhum. paulado e ele fala assim, pelo amor de Deus, nunca mais quero correr na minha vida. Como é que você vai dar o mesmo treino para um grupo de pessoas completamente heterogêneo? Não dá, entendeu? Então, assim, é um risco do grupo, e aí, de novo, se for mal feito, é o risco de você perder a individualidade biológica, não respeitar a individualidade biológica de cada um. Uhum. Com certeza. Com certeza, André. Infelizmente, há assessorias que fazem o mesmo treino para todos, ou pelo menos criam subcategorias de treino e encaixam ali 100 atletas em 3 categorias diferentes, o que também acaba sendo um treino muito genérico ainda, né? Então Uhum. tem que se tomar um cuidado em relação a isso, sim, com certeza, com certeza. E um Deixa outro. eu ver, Vai lá, ver se vai eu lá. tenho mais alguma vantagem ou desvantagem. Não, pode falar, se você já tiver, eu estou Não, olhando aqui nossa uma lista. Diga desvantagem, aí. isso eu vejo, eu confesso que eu vejo mais na academia do que na corrida. Até porque eu treino sozinho na corrida, mas enfim. Na academia eu vejo muito isso. A Uhum, pessoa que vai pra academia, então aquela pessoa reservou. Eu penso assim, a hora da academia, a hora do treino, é um presente que eu me dei. Eu enxergo dessa forma. Assim, eu organizei minha vida para que eu uhum, pudesse ter esse momento para mim. Para cuidar do meu corpo, para cuidar da minha cabeça, para atingir minhas ambições na corrida. E assim, uhum, às vezes eu chego na academia e eu vejo que tem pessoas que estão lá só batendo papo. E tudo bem se o objetivo delas for esse, né? Usar a academia como ambiente de socialização. Pura e simplesmente. uhum, Mas, às vezes, se você tem 1 hora para treinar e você conversou 40 minutos, você talvez não vá fazer um bom treinamento. Então, eu acho que pode ser uhum, para quem já tem uma, não é muito o meu perfil, mas para quem já tem já um jeito um pouco mais de gostar de socializar, de conversar, de jogar a conversa fora, talvez possa ser assim um detrator de objetividade, até mesmo de performance, né? uhum, uhum. Legal. Concordo. André, tem um outro ponto também que a gente falou da motivação, né, e tudo mais, mas há pessoas, pelo incrível que pareça, eu acho isso estranho porque eu gosto desse ambiente, acho legal, me motivaria. Apesar de ser um corredor solitário também, como eu já falei. Mas tem muitas pessoas que têm vergonha, né? Ou se sentem mal de se expor Sim. frente a um grupo, por algum motivo. Ah, não, mas eu não corro tão rápido, e ficar com vergonha. Uhum. Eu vejo muito isso em ambiente de academia, de musculação, uma academia de rede, por exemplo. Tem gente que tem vergonha de se expor ali. Então, essa pode ser uma desvantagem também, né? De você treinar em grupo. E pode ser uma vantagem para você treinar sozinho, né? Talvez com acompanhamento remoto. Você pode treinar no seu horário, você pode treinar numa esteira na sua casa, na academia do seu prédio que é muito mais vazia. Então pode ser visto como uma desvantagem do treino em grupo, uma vantagem para o treino solitário. Eu entendo, eu concordo, Hum, mas eu assim, se quem estiver nos ouvindo for essa pessoa, eu assim, eu gostaria assim de passar uma mensagem para essa pessoa, né? Eu conheço, já presenciei pessoas que não têm coragem de se inscrever numa prova porque sabe que o nome vai aparecer escrito lá com o pace dela, ou uma pessoa que não tem coragem de. Tem uma pessoa que recentemente conversou comigo e falou assim: ah, não, eu não vou começar assessoria de corrida agora porque eu tô muito fora de forma. Eu vou primeiro treinar um pouco uhum, sozinho para quando eu tiver melhor eu poder me expor ao treinador, porque senão o cara vai pegar e ele vai falar: nossa, você é muito ruim. E aí o que eu falei para essa uhum, pessoa foi assim: cara, você tá com todo respeito, o seu raciocínio não faz sentido. Porque se você quer melhorar, a melhor pessoa para fazer você melhorar é o treinador, é o trabalho dele. Você não tá pedindo favor para alguém, você tá virando, você tá pegando um serviço, contratando um serviço, pagando um serviço para receber um produto, né? Que é, uhum, no final das contas, o que a uhum, pessoa quer é melhorar. Então, quanto antes, melhor. Entende? E uhum, assim, para essa pessoa assim, eu tenho vergonha de correr numa prova, eu vou correr na esteira. Sua jornada não vai ser muito pior. Então, assim, primeiro, tem que aceitar como você é, o seu pace, é, aquilo que você, a sua limitação, eventualmente, né? E
e focar na melhora individual. E aí entra de novo a questão de se comparar, ou da pressão social. O que vão pensar de mim? Não vão pensar nada. Não vão pensar nada. Então, assim, vão pensar, olha, você está melhorando, é isso que importa. Entendeu? Oh, que legal, você Exato. começou, olha que coisa... Começar é sempre um grande mérito. Quer dizer, depende, né? Começar a fumar é péssimo. Mas, sim, começar um hábito novo, saudável, é sempre um grande mérito. Ah, mas eu sou ruim. Não importa. Então, assim, para essa pessoa eu falaria isso. Eu entendo que às vezes a pessoa não está pronta. E aí tem que respeitar, né? Não tem jeito. Não, eu não estou pronto ainda. Cada um no seu eu tempo. Tô me organizando mentalmente, às vezes psicologicamente, para poder dar esse passo, que é um passo muito grande. Aí tudo bem. Vai treinar sozinho e tal. Mas no segundo momento você vai ter que se expor. Não tem jeito. Né? Eu acho que é isso. Isso é um pouco pra gente como podcaster, sei lá se a gente pode ser chamado de podcaster. Sim, cara, o primeiro episódio ninguém vai ouvir, ninguém tá nem aí. Depois você vai começar a falar. Daqui a pouco alguém vai falar, olha que legal que esses caras estão falando. Então, assim... Vai ficar ruim, né? O primeiro episódio vai ficar ruim. Entendeu? Hoje em dia, quando a gente ouve o primeiro episódio, você já falou várias vezes pra mim, né? Dá vontade de até apagar e fazer outro, né? Dá vontade. Mas faz assim, parte do processo, né? Faz parte do processo, né? E a gente ainda tem que melhorar muito. A gente tem plena... Tá longe de ser aonde a gente quer. Então, assim, tem uma frase que é um pouco esquisita, mas que eu uso na minha vida. Que é assim, primeiro atire, depois mire. Porque se você ficar... lá, não, eu quero acertar o centrinho do alvo, você não vai dar o tiro. Né? Então, assim, é a mesma coisa. Se você está esperando, não, estou esperando, eu vou começar a correr, eu só preciso perder 5 quilos, mudar de trabalho, juntar dinheiro, trocar de marido, aí eu vou. Não vai. Entendeu? Então, assim, primeiro, você está com vontade de começar a correr? Começa a correr. Depois você vai para... Depois você ajusta a rota. De novo, estou filosofando, desculpa. Mas é porque eu acho que, assim, eu conheço muitas pessoas nesse cenário que você citou, assim, sabe? E eu tenho muita vontade de ajudar de alguma forma, assim, sabe? De fazer essa pessoa quebrar essa barreira. Então é isso, é por isso que eu estou falando tudo isso. Legal, show de bola. Uma outra E coisa, aí, Murilo, temos mais pontos? Eu tenho um Diga ponto, aí. assim, que aí não é nem vantagem e desvantagem. É quase que uma conclusão. Aí depois você... Então, assim, Legal. eu acho assim, que para quem corre só em grupo, eu acho que essa pessoa vai se beneficiar muito de desenvolver a capacidade de treinar sozinho. E aí eu não estou dizendo que correr sozinho é melhor do que treinar em grupo. Eu estou dizendo que... Porque se você só se acostumou a treinar em grupo, mas o cara que eu corria machucou. Aí o cara que você corre todos os dias tá com uma lesão que ele tá tratando lá. 4 meses, você vai ficar 4 meses parado? Ou como você já citou, não, eu treino de segunda às 7 da manhã. Só que essa segunda eu tô viajando. Então eu acho que assim, deve fazer parte das habilidades, da caixinha de ferramenta do corredor, a capacidade de, não fui de manhã, eu vou à tarde. Não consegui ir com a assessoria, eu vou na hora do almoço, mas não vou perder meu treino. Então, assim, acho que a corrida em grupo tem muita coisa boa a oferecer, já falamos bastante, não vou repetir tudo, tem muita coisa que a gente tem que tomar cuidado, não que seja ruim, mas tem que ter sabedoria para saber usar. Mas eu realmente acho que você ter a capacidade de correr sozinho é importante. Deve fazer parte da sua caixinha de ferramentas. Então, faz parte do que eu gosto de chamar de jornada do corredor. Aprender a resolver. Pô, cara, hoje meu dia foi um caos. 7 da noite cheguei em casa, tô louco pra dormir. Cara, coloca um tênis e vai, corre sozinho. 40 minutos. Você vai voltar e fala assim, nossa, que bom que eu fui. Então, acho que tem que ter essa habilidade. Acho que essa seria a minha mensagem final. Legal, André. Concordo com você, porque em algum momento essa questão vai surgir. Em algum momento a pessoa que corre em grupo vai precisar correr sozinha, né? Como Exato. você citou aí alguns exemplos. E ela precisa conseguir fazer isso. Ela não pode se sentir sozinha, solitária e, não, então eu não vou treinar. Né? A mesma coisa que a pessoa, sei lá, a pessoa que não consegue ficar sozinha em casa, ou não consegue ter um almoço sozinha, né? Tipo, nossa, me sinto mal aqui comendo sem ninguém do meu lado, né? Tem gente que fala isso. Então é interessante.
Então é isso, André. Acho que a gente citou vários exemplos aí de vantagens e desvantagens. Eu acho que é uma estratégia super válida, né? Seja com assessoria em grupo, seja para a pessoa que tem um acompanhamento remoto, né? Como o caso do serviço que a minha assessoria presta. Eu tenho vários alunos que correm com o marido, com a esposa, com a filha, com o filho. Isso é super interessante. Então, né? Então você pode fazer essa diferenciação. Você pode ter um acompanhamento profissional à distância, mas procurar um grupo. Você pode ter os amigos do seu condomínio, do seu prédio, que se encontram ali na saída do prédio para irem juntos para o parque. Você pode ter os seus amigos que, de repente, vocês criam um grupo do WhatsApp para trocar informações sobre corrida, de repente cada um na sua assessoria, olha que legal isso, cada um na sua assessoria, cada um com ideias diferentes, e aí um falando mal do treino do outro, brincando assim, né, não, mas pô, seu treinador passou isso, porque o meu passou isso, e aí vai lá, questiona, isso é legal, porque vai fazer com que se agregue muito, é muito enriquecedor, como eu já usei essa palavra outras vezes aqui hoje. Então é legal, né? Essa troca de experiências, ou de repente seus amigos que fazem prova juntos, né? De repente vocês não se veem durante o dia a dia dos treinos, mas vocês marcam uma prova de revezamento, isso gera uma motivação a mais, gera um senso de pertencimento que é muito bacana. É isso aí, Murilo. Você vê que a corrida tem poucas verdades absolutas, né? Tudo é um pouco relativo, né? E é por isso que às vezes a gente vê tantas filosofias, tem gente que defende isso, tem gente que defende... Geralmente quando a gente tem um monte de filosofia diferente para a mesma coisa, é porque nenhuma delas está totalmente certa, é uma coisa um pouco mais fluida, um pouco mais complicada, mais complexa. Eu acho que aqui é a mesma coisa. Mas acho que a gente conseguiu trazer os principais pontos. Perfeito. E aproveitar para pedir o like aí da galera que está Verdade. nos ouvindo, seja quem está aí nos ouvindo no YouTube ou no podcast, ou qualquer outro meio aí de podcasts, né? Então, dê o seu like, compartilha ali com seu amigo, sua amiga que corre também, as pessoas do seu grupo, compartilha e vai ser bem legal. E se você tiver a oportunidade também, não fizer falta, nós temos o nosso Apoia-se também, onde você pode contribuir com diferentes quantias para que a gente possa melhorar cada vez mais aqui a criação de conteúdo de episódios para vocês. É isso aí, pessoal. Uma última dica, na verdade, um último pedido. É o primeiro pedido que eu vou fazer, na verdade. Se você nos segue no Instagram, nos siga também no Spotify e no YouTube. Se você nos segue no YouTube, mesmo que você costume nos ouvir por lá, tenta nos seguir também no Spotify e no Instagram, né? Que a gente tem uma discrepância muito grande entre as redes. Que a gente mais tem seguidores é no Instagram, depois no Spotify e YouTube em último lugar. Só que a gente está com planos de fazer várias coisas legais no nosso YouTube. Então, se você gosta do Quilômetro 41, nos siga em todas as plataformas. Isso ajuda a gente bastante. É isso, porque felizmente ou infelizmente, essa métrica de número de seguidores é muito importante, né? No meio das redes sociais, então faz bastante diferença pra gente. Então, você que está nos ouvindo, siga-nos em todos os canais, isso ajuda bastante a gente para que a gente possa crescer cada vez mais. É isso aí. Então, corredores e corredoras, sozinho ou acompanhado, encontre o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo Quilômetro 41. Até lá! Até!